Do mesmo jeito que o inimigo tentava, queridos, matar a Paulo, destruir com a vida de Paulo, ele também vai tentar nas nossas vidas. É desta maneira. Ele vai agir desta maneira. E nesses 9 versículos que nós lemos aqui do capítulo 24, o que é que nós vemos, queridos? A maneira astuciosa, distorcida, mentirosa, aliás, a mentira, queridos, a mentira, a manipulação, a distorção das coisas, isso é uma maneira peculiar ao inimigo, né? Mentira é ajuntamento para o mal, ajuntamento para distorcer as coisas, para se fazer de coitadinho, de vítima. Tudo isso, queridos, é características do inimigo, né? Um poder muito grande de manipular, de desconversar, enfim. Então, o que nós vemos aqui nestes primeiros 9 versículos? É que aqueles judeus que se diziam os oficiais da lei, aqueles homens sendo usados pelo inimigo, queridos, você vê na atitude deles como o inimigo lhes usava de maneira tão minuciosa, tão profunda, tão descarada, né? Paulo, ele foi tirado das mãos dos judeus em Jerusalém e foi mandado para Roma. O tribuno Félix Lísias, né, chegou ali no momento em que Paulo estava a ponto de ser morto pelos judeus. Ele tirou a Paulo da mão dos judeus e mandou para o governador, para dar segurança à vida de Paulo. Mas nada mais era, queridos, o próprio Deus agindo através da vida de Paulo, porque era plano de Deus que Paulo chegasse em Roma para também pregar o evangelho do reino em Roma. Mas observe, queridos, que em todo este decorrer, embora Paulo estivesse andando exatamente dentro daquilo que Deus havia preparado para que Paulo andasse, isto aconteceu embaixo, querido, das mãos, embaixo da presença do inimigo das nossas almas, né? Então, o que aconteceu aqui? Quando Paulo chegou em Roma, na presença do governador Félix, quando foi chamado os judeus lá, a elite dos judeus, para dizer ali para Félix o que realmente Paulo teria feito, o motivo pelo qual eles tentaram matar Paulo, eles já foram ali preparados, queridos. Foi o sacerdote, o sumo sacerdote Ananias, foram os anciãos e levaram este orador, o Tértamo. Deixa eu ver aqui o nome que eu esqueci. O Tértulo. Este Tértulo, queridos, ele era um orador, ou seja, uma pessoa que falava bem, uma pessoa que tinha o poder das palavras, e não só falava bem, como ele tinha o poder de convencimento, de fazer a cabeça de uma pessoa. Ele tinha facilidade em convencer uma pessoa. Então, eles se reuniram, aquela elite dos judeus que eram os chefes, os líderes da religião judaica. Eles se reuniram, se combinaram e escolheram uma pessoa que falasse bem, uma pessoa que tivesse um bom poder de convencimento, e levaram para que fosse aquela pessoa que fosse falar por eles. E ali aconteceu, chegaram na frente do rei, do governador, e o Tértulo deu voz a toda a multidão. Aí o Tértulo chegou lá e já foi falando, agradecendo por todos os serviços, os benefícios e tudo mais que o governador prestava, né, para o povo de Israel. Desculpa. E já foi falando a respeito de Paulo. Observe, queridos, que parece tão, digamos assim, tão... deixa eu lembrar da palavra, parece tão atual, né? Aquela maneira como aqueles anciãos, aquele sumo sacerdote, aquele ancião, aquele Tértulo agiu
naquela ocasião do Antigo Testamento, do Novo Testamento, por ocasião dessa situação com Paulo, parece tão atual, né, queridos? É o inimigo agindo do mesmo jeito. É o inimigo falando do mesmo jeito, acusando do mesmo jeito, né? Queridos, deixa eu lhe dizer um negócio, deixa eu dizer aqui uma situação em que você vai concordar comigo. Da mesma maneira acusatória, mentirosa, leviana, da mesma maneira caluniadora, em que o inimigo agia no passado para acusar Jesus, para denegrir a imagem de Jesus, para denegrir a imagem dos que trabalhavam por Jesus, dos que faziam a obra de Jesus. Da mesma maneira que o inimigo agia naquela época, é da maneira que ele vem agindo agora. Mentindo, caluniando, difamando. Eu espero, queridos, que nenhum tenha sido vítima desta situação, mas o inimigo ele é imbatível quando é para difamar uma pessoa, quando é para caluniar, quando é para sujar com a imagem da pessoa. Ele é imbatível nisso, queridos, e ele não escolhe qualquer um, ele escolhe pessoas de nome, que vá fazer com que os outros venham acreditar no que ele está falando, né? Porque a pessoa ouve, o inimigo escolhe aquela pessoa renomada, aquela pessoa com digamos assim, com boa reputação, aquela pessoa que vai dar crédito, o fato dele ser aquilo que ele é, né? De ter aquele nome afamado, dá crédito ao que ele fala. Aí o inimigo escolhe aquela pessoa, ele vai caluniar você, vai inventar mentira a seu respeito, e o outro vai ouvir e vai dizer, se não fosse este fulano que estivesse falando, eu não ia acreditar. Mas como é este tal, um homem de Deus, um homem... Não, queridos, é apenas uma pessoa de coração maligno, é uma pessoa sendo usada por Satanás, emprestando a sua boca para que o inimigo venha usar, para caluniar, para difamar, né? Para tornar a pessoa em nada. O inimigo usa esta técnica até hoje, queridos. A técnica da mentira, da difamação, para desconstruir a imagem de uma pessoa, né? Se você ainda não foi vítima disso, queridos, ore muito a Deus para que o Senhor lhe guarde de uma investida do inimigo como esta, porque ele vai levantar pessoas que você nem imagina, mas é só Deus para nos guardar, queridos. E foi exatamente esta maneira que o inimigo usou, usando aqueles grandes homens da lei de Moisés para difamar a Paulo. E observe aqui no versículo 9 que diz assim, versículo 9, que diz assim, queridos: e também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Ou seja, se fiz aquela turma, eles se combinaram exatamente entre eles sobre o que eles iam falar a respeito de Paulo, para difamar Paulo. Um falava, tirar um representante, uma pessoa que falava bem, que colocava bem, que tinha um bom poder de convencimento, e os outros ficaram ali só para concordar, né? Ah, é verdade, o que ele está falando é verdade. E veja aqui, queridos, no decorrer destes 9 versículos, quanta mentira aqueles homens falaram a respeito de Paulo. As coisas passavam longe do que realmente Paulo estava fazendo. Na palavra deles, Paulo era uma pessoa que havia se levantado para destruir com a lei de Moisés, para destruir com o povo de Israel, para colocar embaixo uma pessoa que havia se levantado contra Deus, contra o povo de Israel, contra a lei de Moisés, e não era nada disso, né? Então, o que nós vemos aqui, queridos? O poder do inimigo quando ele quer, queridos, destruir uma pessoa. Ele age de muitas maneiras. E detalhe, é só Deus que pode nos guardar, né? Se de repente você se levantou para fazer a vontade de Deus e isso está lhe acontecendo, querido, não tema.
Apenas seja firme em Deus, tenha certeza de que você realmente está fazendo a vontade de Deus, que Deus, ele vai se levantar por você. E se de repente você ainda não levantou, mas pretende e teme estas ciladas, não se preocupe, que seja de que maneira for que o inimigo venha levantar para vir até você para tentar lhe destruir, não se preocupe. Ainda que você venha sofrer afronta, Deus não vai permitir que o inimigo da sua alma tenha êxito algum com isso, né, na sua vida. Agora vamos ler do capítulo 10 ao 12, que diz assim: Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação é juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. O 11: pois bem podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Queridos, eles se prepararam tudo, eles forjaram as piores mentiras, as piores acusações, as piores calúnias a respeito de Paulo. Se prepararam bem, levaram até um orador, prepararam toda a plateia, o orador falava e o povo respondia concordando, mas foi só o governador fazer um sinal para Paulo para que ele falasse em sua defesa. Quando Paulo começou a falar, foi logo caindo por terra tudo o que eles estavam falando. Paulo começou a falar e disse: pois bem, versículo 11, pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. Ou seja, toda aquela mentirada veio embaixo, porque não tinha 12 dias, não fazia nem 12 dias que Paulo havia chegado em Jerusalém. E dentro desses 12 dias, eles já tinham formado toda aquela calúnia, como se Paulo já estivesse ali há anos, só fazendo o que eles estavam falando. Porque no que eles falaram, Paulo digamos assim, se levantou apenas em Jerusalém. Mas pelas palavras dele, Paulo já vinha arruaçando o mundo todo, né, contra os judeus de todos os lugares, enquanto era uma mentira. E o que é que Paulo continua falando aqui no versículo 12? E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas e nem na cidade. Ou seja, da maneira mais fácil, foi só Paulo começar a falar e jogou embaixo toda aquela narrativa para a qual eles já tinham se preparado tanto, né? Vamos do versículo 13 ao 17. E Paulo continua falando: nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam, mas confesso que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. O 17. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas. O 17. Não, até o 16, queridos, é até o 16. O 16 diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Pronto. Foi só o governador passar a palavra para Paulo. O Paulo falou breves palavras e jogou tudo embaixo aquela narrativa mentirosa. Por quê, queridos? Porque Deus estava ali com Paulo, ele mesmo defendendo a Paulo, e não era do interesse de Deus que aquilo se estendesse. Era apenas do interesse de Deus que Paulo chegasse a Roma para pregar o evangelho também em Roma, né? Então, o que Paulo fala aqui nas suas palavras? Paulo diz: olha, governador Félix,
Eu sou judeu como eles. Eu sirvo a Deus, ao mesmo Deus deles. Eu obedeço a mesma lei de Moisés. Eu defendo a mesma crença que eles defendem. E eu não sei por que eles estão querendo me julgar se eu sou exatamente como eles naquilo que diz respeito à lei de Moisés, ao Deus, à crença que eles têm de que Deus vai ressuscitar os vivos e os mortos. Aliás, vai ressuscitar os mortos, justos e injustos. Quer dizer, Paulo acreditava nas mesmas coisas. Bastou breves palavras para jogar embaixo toda aquela narrativa que eles vinham preparando muito bem. Por quê, queridos? A mentira do inimigo, as obras do inimigo só vai adiante na nossa vida se Deus permitir. E só vai até onde Deus quer, né? E detalhe, se Deus está permitindo, queridos, que o inimigo tenha algum êxito sobre você, sobre a sua vida, sobre aquilo que ele está levantando contra você, saiba de uma coisa, Deus tem interesse nisso, né? Deus não vai deixar que o inimigo lhe prejudique se Deus não tiver o interesse nisso. Portanto, se você olhar e dizer, olha, o inimigo levantou uma cilada contra mim e isso me atingiu, isso me alcançou, tenha certeza, queridos, procure logo com Deus saber por que ele permitiu que o inimigo lhe tocasse, seja lá de que maneira for, né? E o Senhor vai lhe dizer, por que ele deixou que o inimigo lhe tocasse desta maneira. Porque quando Deus permite que o inimigo nos toque, querido, Deus tem um objetivo com isso. E detalhe, Deus quer que nós vamos conversar com ele para saber dele mesmo por quê que ele nos permitiu aquela situação. Não fique claro, não, irmã, eu não pergunto, porque Abraão não perguntava. Negativo, irmão. Uma coisa é você não querer perguntar e aceitar aquilo que Deus está lhe fazendo, sabendo o motivo pelo qual Deus está agindo daquela maneira com você. E outra coisa é você perguntar porque você não está entendendo, não porque você não quer passar por aquilo que Deus está trazendo sobre você. Senhor, por que tu está fazendo isso comigo? Eu não queria que tu fizesse, eu não queria passar por isso. E isto é uma coisa, irmão. Outra coisa é você dizer, Senhor, isto está me acontecendo, tu estás me permitindo, eu queria saber por quê. Mas não porque você não quer passar por aquilo, né? Quer dizer, porque você quer saber por que Deus está, o motivo pelo qual Deus está lhe permitindo aquela aprovação. Isto quer dizer, queridos, comunhão com Deus, conversar com Deus, orar a Deus é conversar, né? É você ter comunhão com Deus, de bons pais e filhos, pai e filho, de bons amigos, né? Quando você tem comunhão profunda com Deus, você vai ter essa intimidade de conversar com Deus todo e qualquer detalhe, querido, que você queira conversar com Ele. Então, terminando aqui, queridos, no versículo 16, o que é que Paulo fala? E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, para com os homens. Olha, queridos, que palavras tão lindas Paulo falou em sua própria defesa. O que é que Paulo está dizendo aqui? Falando dele mesmo, ele disse, e assim eu procuro ter uma consciência. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Por quê? Porque Paulo entendia, queridos, que para ele andar em conformidade com a vontade de Deus, ele também teria que andar em conformidade com a vontade dos homens, né? Porque a Bíblia nos ensina que nós temos que agradar a Deus e aos homens. Como assim aos homens, querido? Mas, irmãs, se o homem me fizer alguma coisa que não agrade a Deus, aí você não vai concordar, né, queridos? Aí você não vai fazer. Se uma pessoa vem para você fazer coisas que não agradam a Deus, você não vai fazer. E assim você vai estar andando também em conformidade com os homens, fazendo apenas aquilo que agrada a Deus e não
coisas erradas que de repente estejam do agrado do homem, mas não estejam no agrado de Deus, né? Mas ainda assim, queridos, para andar em conformidade com Deus, está ali escrito na palavra, no Antigo e no Novo Testamento, na lei de Moisés, nas cartas de Paulo, em que nós temos que obedecer aos homens, obedecer às autoridades, respeitar a lei dos homens na terra, amar os nossos empregados, os nossos patrões, amar, enfim, toda a igreja de Deus. Nós temos que andar, queridos, em conformidade com a vontade de Deus e com a vontade dos homens. Agora, se os homens aparecerem com coisa que não agrada a Deus, simplesmente deixe para lá. Se é coisas que você talvez tinha que brigar, levantar, não, querido, converse com Deus e deixe Deus resolver para você, né? E assim vamos fazendo como Paulo, tendo sempre a consciência, procurando sempre ter uma consciência de estar de acordo com a vontade de Deus e não prejudicando ninguém, né? Que palavra maravilhosa, queridos. Nesta tarde o Senhor está apenas nos mostrando e nos ensinando de que maneira vai acontecer conosco, de que maneira acontece conosco quando nós somos um escolhido de Deus, né, querido? Mesmo antes de nós sermos chamados por Deus, querido, o inimigo ele já vem trabalhando nas nossas vidas. Assim como Deus nos guarda desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já vem com atenção em nós, o inimigo também. Assim como Deus luta pela nossa vida desde o ventre, o inimigo luta também para nos matar, querido, às vezes desde o ventre da nossa mãe. E o Senhor vem nos trazendo este ensinamento, este entendimento, porque Deus está nos preparando para nós sermos chamados para esta grande obra que Deus vai levantar, está levantando sobre a face da terra. Deus está, queridos, arrebanhando um grande grupo de pessoas para levar sobre a terra o evangelho do reino. O mesmo evangelho de Jesus, o mesmo evangelho disseminado pelos apóstolos, evangelho de poder, feito pelo próprio Espírito Santo através de nós. Que maravilhas! Querido, esta palavra de hoje à tarde, que palavra poderosa, que nos mostra, queridos, como o inimigo vem agir através das nossas vidas. Mas o Senhor nos fala que Ele está conosco, nos defendendo. E geralmente, querido, o inimigo ele levanta no decorrer de toda a nossa vida. Por quê? Porque Deus tem um objetivo nas nossas vidas. Este objetivo não é apenas de nos salvar, mas também de nos usar na face desta terra para a sua obra. E agora, queridos, a obra que Deus está levantando nada mais é do que levar sobre a face da terra o evangelho do reino. Para isso Ele está chamando a mim e a você, queridos. Vamos correr para o Pai e vamos nos abraçar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, porque Ele vai nos levantar, nos preparar. Não apenas nos lavar e purificar com o sangue do Cordeiro, mas vai nos armar e nos capacitar com tudo aquilo que nós precisamos, com toda a sorte de dom necessários para nós levarmos o evangelho do reino sobre toda a face da terra. Glória a Deus e aleluia. Queridos, vamos orar a Deus agradecendo por este culto, por esta palavra, por este pequeno ensinamento que o Senhor nos concede nesta tarde. Glória a Deus e aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus maravilhoso, muito obrigado por esta palavra, Jesus. Muito obrigada por este ensinamento, Jesus amado. Muito obrigada porque nós temos a consciência de que Tu estás conosco. Jesus querido, que isto vem de Ti. Jesus, que nós venhamos dizer, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Oh Jesus querido, toma-nos nas Tuas mãos. Jesus Santo, desperta no nosso coração cada dia mais o desejo por esta intimidade profunda, por esta intimidade amorosa, um interesse muito grande de estar em comunhão contigo, a ponto, Jesus Santo, de nós sermos absolvidos, puxados para o Teu sobrenatural, da onde Tu vai nos preparar no espiritual para nós fazermos essa grande obra para Ti. Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Jesus, porque Tu estás ouvindo nosso louvor, nossa adoração. Oh, Jesus maravilhoso, muito obrigada por tudo. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Espírito Santo. Temos consciência que o nosso louvor, a nossa adoração, toda a nossa petição foi levada diante do Pai e do Filho.
Ó Espírito Santo, que esta palavra fique na nossa mente, nos nossos corações. Que esta palavra nos molde segundo a tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, nos prepara a cada dia para ser salvos, mas enquanto nós estivermos nesta terra, nós sermos usados por ti, Espírito Santo, conforme a tua vontade. Espírito Santo, quero te apresentar todos os inscritos, todos os que ouvem destes vídeos, todos os que ouvem deste ensinamento. Espírito Santo, que a tua palavra alcance cada vez mais estes corações, que o teu poder, que a tua misericórdia vá alcançando a alma, a mente, o espírito, venha atraindo, trazendo para a tua grande obra, para tudo aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. O Espírito Santo fica conosco, nos guardando, nos purificando, e que a nossa oração, a nossa intercessão por todo aquele que precisa de salvação, de paz, de cura, de bênção financeira, que todos sejam alcançados com estas bênçãos, que a nossa intercessão seja ouvida por ti. Ó Espírito Santo de Deus, que toda nossa intercessão e oração chegue diante do Pai. Ó Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você vê destes vídeos, se você achar a primeira parte, procure a segunda. Se você achar a segunda, procure a primeira, queridos. Estamos andando para diante com esta obra, que é este pequeno canal, queridos, e este ministério que o Senhor mandou nós abrirmos com este intuito de levar sobre a terra a respeito do Evangelho do Reino. Queridos, nós estamos precisando de inscritos. Se você achar algum destes vídeos e sentir no seu coração o desejo de se inscrever, se inscreva neste canal, para que nós possamos levar adiante esta obra. Se você for tocado pelo Espírito Santo, se inscreva e ore por nós. Ore, faça parte deste ministério, queridos. Ore, busque, coloque na presença de Deus e peça que Deus faça a sua vontade a este respeito. Muito obrigado por todos. Aleluia. Glórias a Deus. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus. Amém.